Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Salve, salve, queridos amigos, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está no ar mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Você se conecta conosco através do canal do YouTube Rádio CT. Já deixa seu like aí, já se inscreve nesse vídeo, que hoje o papo tá, bom demais. Aliás, já ativa o sininho também aí, o lembrete, que é para sempre que sair vídeo novo no canal, vocês serem avisados do conteúdo, porque tem muito conteúdo de qualidade passando por aqui. Combinado? Bom, gente, dito isso, no episódio de hoje, né, eu vou conversar aqui com esses dois caras de extrema relevância para o hip hop, para o rap, para a arte, cultura vale paraibana, né, joseense. A gente vai falar aqui sobre várias nuances da arte, da fé, como meio de transformação social e humana, né? Porque eu acho que todos nós aí somos gabaritados e podemos falar um pouquinho aí de como a arte, a fé, enfim, transformou as nossas vidas, né? E, bom, tô aqui com o Mano Lu, joseense, rapper, desde 98, cotinha, com 4 álbuns lançados, foi apresentador do programa Cidade O, na antiga Rádio Cidade, aliás, era meu companheiro aí de comunicação, na área de comunicação, e é produtor musical também. Seja muito bem-vindo, Mano Lu. Salve, salve, satisfação é toda minha participar aí do programa, participar com você também. Isso faz tempo que a gente não se tromba, não se vê e é nóis. E com o próximo convidado também, satisfação total. Vou deixar você falar dele aí. Massa, o cara é todo comunicador, né? O Mano Lu é todo comunicador. Tá no meio, tá no meio. Cara, eu tô com ele também aqui, um querido amigo aí também, que o hip hop, né, a arte aí nos apresentou, enfim, nos juntou, e eu fico muito honrada de ter ele aqui, é o Anderson Samaritano, que também é rapper como nós, né, freestyleiro desde 2004, e com álbuns e EP lançada, enfim, Anderson hoje, ao lado de sua esposa, também atuam como diretores na Casa de Recuperação Casa Vitória. E a gente vai falar muito sobre isso hoje aqui. Anderson, seja muito bem-vindo, meu companheiro. Salve, 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 rapaziada. Para mim também é uma alegria, um prazer estar aqui com a minha amiga Meire. Já vim acompanhando já os episódios. Falei, rapaz, quero estar num episódio desse aí porque eu gosto de falar. Isso aí é minha praia, eu curto. Então, para mim é uma alegria. Estou muito honrado aí pelo convite. Mano Lu, satisfação. Mano Lu é o meu mestre. Mano Lu é pioneiro. Mano Lu é um dos primeiros, pô. Você é louco. Muita estrada. Tamo junto. Brabos. É isso, assim, eu tô honrada de Estamos vocês. ficando velho, Meire. Tamo, gente, o negócio Estamos tá ficando feio. velho. Como diz minha mãe, depois de um tempo é só ladeira abaixo, né? Se bem que, como a gente falava aqui antes, né, gente, a gente tem muitos motivos para agradecer, né? Eu acho que envelhecer é uma dádiva, um dom, né? E uma dádiva mesmo, assim, é só motivo de gratidão, porque quantos dos nossos não chegaram na nossa idade, né? Quantos e Verdade, quantas, verdade. né? Então, eu acho que é um motivo de muito orgulho para mim, de muita honra estar aqui trocando ideia com vocês, que são expoentes aqui também da nossa música rap, né? Enfim, da arte, e que tem uma longa trajetória por aí, vão compartilhar hoje com a gente. E aí, falando nisso, eu queria que vocês começassem falando quando e qual foi a importância da arte, especificamente do rap, né? Que é a arte que a gente desenvolve mais aí, vamos dizer assim,
no processo de transformação de vocês, no processo de repente, de aceitação, né? Essa coisa de pertencimento, que muitas vezes a gente, né, que quando é jovem de periferia, a gente acaba não tendo. Acho que o hip hop também ele tem muito essa pegada de família, né? Sempre teve pra gente essa pegada de família. Às vezes coisas que a gente não tinha em casa, nos nossos lares, a gente buscava no hip hop, e até hoje busca. Eu acho que isso foi esse grande abraço que, no meu caso, me fez continuar, né, no hip hop e não desistir da vida. Se eu queria que vocês falassem quando que foi aí o start de vocês. Eu cresci numa família muito humilde, a gente, graças a Deus, a gente nunca passou necessidade, mas as famílias ao redor da gente sempre passavam por necessidades, por dificuldades. E foi natural, sim, o rap entrar na minha vida, porque os vizinhos todos ouviam, né, os meus colegas todos ouviam, mas aonde o rap me levou foi, tipo assim, a mensagem que eu queria passar começou a chegar a lugares que as pessoas começaram a me convidar para ir nas igrejas. E eu não era crente, eu não era de igreja, não era religioso, não era nada. Só que a mensagem que eu gostava, eu sempre gostei de ler, então eu já li a Bíblia, já li outros livros, eu li muita coisa sobre Gandhi antes de conhecer Jesus. Então, isso aí, as minhas letras já tinham um teor, sim, falando sobre transformação mais pessoal, assim, do que uma luta contra o sistema, né? Que no passado a gente era muito assim, né? A gente queria cantar contra a polícia, contra o governo, contra todo mundo, mas a minha letra era mais pessoal, então comecei a ter conhecer esses lugares que eu jamais imaginava que ia chegar, e foi a partir daí que minha vida começou a transformar, porque as pessoas que eu andava já eram pessoas que viviam outro tipo de vida, que começou a, de certa forma, influenciar a minha, e foi quando aí eu conheci Jesus, quando eu comecei mesmo a transformação, né? E foi através do rap. Eu lembro que a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica foi para cantar um rap. E para mim, aquilo ali foi totalmente diferente. A partir disso, a minha vida começou a sendo transformada, né? E acho que era isso que eu queria passar, né? Primeiro passo aí, a primeira parte Sim, da total. conversa. Bom, comigo, 14 anos de idade é inesquecível. 14 anos de idade, uma fitinha dos Racionais MCs. Aquela que tem uma cruz, né? Sobrevivendo no inferno. Aquela fita chegou até mim. Menino de 14 anos de idade, morador da zona leste de São Paulo, Guaianazes. Morei na favela da Juta, São Mateus. Convivia no meio dos barracos de Madeirite. E eu vivia essa loucura que era a criminalidade de perto em São Paulo. Morei na favela de rua de terra mesmo, de ir para a escola atravessando o rio, de ver gente morta no jornal, assim, coberto, polícia. Então, já cresci nesse ambiente, né? Meu pai alcoólatra, separado da minha mãe, aquela coisa, aquele menino sem identidade, aquele menino num ambiente a qual ele não sabia se encontrar, criado pelos tios, num ambiente preso, né? Preso, não podia sair para rua, não podia, né? Meus tios, e a religião a qual eu via de perto, pequeno, não era uma coisa que eu praticava porque eu era criança, mas eu vivi no meio daquela religião. Era a religião do candomblé, meu tio era pai de santo, ele tinha um terreiro dentro da casa, era dentro da casa. Então cresci, né, nessa influência cultural, religiosa. E quando chegou Racionais MCs, daquela fita, os cativeiros, começou assim, tá ligado? Os cativeiros mental, de pensamento, de coisas que eu ficava calado, de algumas coisas que eu sofria, como que eu me sentia reprimido na minha adolescência, ali quebrou. Aí eu fiquei rebelde, aí saí de casa. Não foi a fita que me fez isso. Mas ouvir as frases, ouvir as ideias, fez eu entender que, poxa, eu também tenho pensamentos, eu também tenho escolhas, eu também tenho posição. E algumas situações aconteciam na minha infância que eu não concordava, mas eu não conseguia ter coragem para falar. Então, logo procurei meu pai, falei, não dá para me ver mais aqui, nós temos que ir embora, e com 14 anos fui embora. Fui morar na padaria onde meu pai trabalhava. Então, meu primeiro contato foi esse.
10 anos que eu não via minha mãe, né? Por conta de separação do meu pai, etc. Vingança. Meu pai sumiu com a gente 10 anos. Vim para São José. Minha mãe estava morando aqui com 17 anos de idade. Aí, com 17 anos de idade, em São José dos Campos, eu comecei a ter liberdade de sair pra rua, de ir pros rolês, quermessa de bairro. Aí eu comecei a ver. Aí eu comecei a ver os caras fazendo rima. Aí eu comecei a ver o hip hop mais de perto, o break. Eu comecei a ver lá a batalha de rima na Mil Grau, que o Bugário, ele era o da loja lá, dos Juarez. Aí comecei a me envolver. Aí eu comecei a me envolver com a cultura mais perto, próximo. Aí inventei de começar dançando. Não deu certo com você. Ah, Eu como eu. quebrava. Eu era Era terrível. break, né? Que break é quebra. Eu literalmente me quebrava inteiro. E foi E quando eu quando comecei a não me envolver quebrava também. o que estava do lado, né? Pô, eu pensava que aqueles movimentos era só chegar, meter a mão no chão, a cabeça no chão e virar. Quando ia ver, eu já estava quebrando coluna, quebrando as coisas em volta. Então não deu muito certo. Mas aí eu me lembro do primeiro MC que eu vi fazendo freestyle, rima de improviso. Eu fiquei encantado, é o Betão. Eu vim na favela, eu vim aqui, morei uns 3 anos na favela do Pinheirinho. Aí na favela do Pinheirinho, eu vi o Betão fazendo freestyle e eu falei, mano, eu quero fazer. Eu quero fazer como que é. O Betão, não, você tem que fazer assim, ó, rima sabão com feijão. Aí foi começando assim. Aí comecei a colar, Caraca! mano. Aí fui conhecendo os caras, Marcelo, o Busca, o Henrique, aí o Esquema V mais L, Marcos Paulo, eu conheci uma banca, e aí pronto. Quando foi Aí ver, não teve já jeito estava inserido mais. na cultura. Aí vem as primeiras letras, e aí foi construindo e a arte me alcançou. Antes de eu conhecer Jesus, a arte me alcançou de alguma maneira. E aí, por meio também do rap, que tinha dois MCs lá do Rio de Janeiro pregando sobre Jesus, aí eu comecei também a entregar minha vida para o Senhor. Mano Lu fez parte desse tempo, e por aí vai, Mas MC Gusta. vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Muito bom. Seguinte, eu queria perguntar agora para o Mano Lu. Mano Lu, são 4 álbuns gravados. Você já gravou mais de 50 tracks e ainda produziu diversos artistas na sua casa. A arte é um combustível, um refúgio para você? E como você sente as transformações que o hip hop viveu nesses quase 25 anos que você faz parte do rap? Vamos lá. Cara, o rap para mim, sim, é um combustível, mas eu gosto de viver, tipo, nascer o projeto, assim, tipo, eu participei, um exemplo, por exemplo, a marca do Gusto da Rua Direita, eu participei do nascimento dela, vários CDs dele, eu participei não só na parte, vamos lá, musical, de participação com letra, mas na parte de dar Produção. ideia, de produção, a parte gráfica, até do proceder cristão do Anderson junto com o Vini. Que Então, louco, que da hora. então eu Mas, sempre gostei de participar, não, tipo assim, não necessariamente na parte musical, né, mas na parte no contexto geral. Eu acho que o último trabalho que eu fiz em casa de outra pessoa sem ser meu foi do Rodrigo lá do C, e foi aonde eu participei mais ainda, porque daí eu já, com mais experiência, a gente começa a dar, consegue dar opinião. Tipo, por que você não muda o jeito de fazer a rima aqui, fazer assim e tal? E isso porque eu via, quando a gente ia gravar alguns estúdios, assim, você já viu os produtores fazer isso, então, tipo, eu tinha vontade de fazer, e foi uma pessoa que eu tive a oportunidade, foi com o Rodrigo lá do C, de fazer isso. Então, para mim, o rap, além de ser esse combustível, além de tudo isso, eu gosto de. Eu amo saber que a mensagem, ela de alguma forma, ela toca o coração das pessoas, né? Então, quando você ouve um testemunho de uma pessoa que ouviu o seu som, ou simplesmente ouviu uma mensagem que você escreveu no Instagram, no Facebook, e a pessoa comenta, precisava ouvir isso, para mim é o que vale, independente de qualquer coisa. Então, esse é o tipo de combustível que o rap é para mim. Né? Além de ser uma ferramenta de alcançar o coração das pessoas, além de ser um entretenimento, né? Desde quando eu comecei a cantar, eu me via muito longe de ganhar dinheiro, apesar de ter ganhado um pouco de dinheiro com a arte, né? Mas eu me via sempre nessa parte de realmente levar uma mensagem para o coração das pessoas.
E as minhas letras, né, que eu escrevo é sempre mais pessoal do que simplesmente falar de algo assim, de um sistema e tal. Se as pessoas prestarem atenção, na maioria das minhas letras são mais assim. E qual que é a segunda parte da pergunta mesmo? Segunda parte da pergunta, como que você vê aí, como que é a sua leitura das transformações que o rap viveu nesses 25 anos que você faz parte dele? Nossa, é difícil de acompanhar. É, há alguns anos, eu comecei a cantar com um nego rimador lá de Caçapava e ele é bem mais novo que eu. A gente ficou um tempo junto e assim, eu vi que eu fiquei um bom tempo parado, assim, sem ir em movimento, sem participar realmente, sem gravar nada. Eu fiquei 5 anos sem gravar nada durante alguns anos atrás. Daí eu percebi que eu fiquei muito para trás. Eu não estava produzindo, não estava fazendo mais nada. E você vê assim que a evolução hoje é muito rápida do que era no passado. Tipo, você ouvia um facção central lá, Juventude e Atitude, e depois você ouvia uns dois álbuns para frente, tinha alguma semelhança, mas hoje você vê, por exemplo, que os rappers mudaram muito. Por exemplo, o Anderson, eu participei de da parte gráfica de um CD do Anso, com o Anso canta trap. E o negócio dele é trap. E para mim, assim, é legal tudo, eu curto, ouço muito trap hoje, mas para mim cantar realmente é tipo assim, eu não consigo. Consigo, mas para Faz mim não fica parte. bom. Tipo assim, eu Talvez, consigo cantar, talvez mas seja um pouco de autocrítica também, não é não? isso, para mim não, para mim tipo assim, eu canto, mas falo assim, mano, não é isso que eu quero. Eu sou lá do boom bap, eu gosto do boom bap e tipo isso. Raiz, Apesar raiz. de eu saber que a galera curte isso hoje, tipo, eu converso com meu sobrinho que gravou uma música comigo no passado. Eu vou lá na playlist dele, é só trap, não ouve outro tipo de música. Então, tipo assim, pô, mano, será que eu tenho que cantar trap para alcançar o coração dessas pessoas? Não sei. Mas a evolução hoje, a diferença, acho que é isso. Eu acho que hoje a transformação, né, a evolução é muito mais rápida do que era no passado, né? Então eu vivo Bacana. muito ainda essa nostalgia do passado e a parte, tipo, tentar ser mais contemporâneo é mais nas ideias do que na levada e tal. Apesar do boom bap Total. ser, né, continuar sendo ainda algo contemporâneo, né, não é algo muito velho, mas hoje realmente você pegar uma molecada que às vezes nem conhece o hip hop, mas o trap elas conhecem. Com Então, certeza. para mim, que eu gosto de escrever algo para realmente a pessoa ouvir e tipo parar para pensar naquilo, é algo que passa muito na minha mente. Tipo, treinar mais, tal, para gravar trap, porque é uma forma que eu posso alcançar essas pessoas. Porque para mim não é o sucesso, tipo, eu não quero fazer sucesso, já tenho 43 anos, eu nunca investi tanto assim no rap. Para mim, assim, eu gosto do que eu faço hoje como profissional que eu sou. Não sou um cara tipo, tô ingrato porque o rap nunca me deu nada. Não sou nada disso, né? Em questão financeira, questão de artística ou status, essas coisas não. Para mim, assim, lógico que eu poderia ter investido muito mais, né? Ter ido mais fundo, mas assim, de tudo que eu já ouvi, de tudo que eu já fiz, eu sou muito feliz e eu acredito ainda que vou fazer alguns trabalhos ainda e creio que vou ouvir muita coisa boa, É né, em isso. relação a isso. Muito bom. Na verdade, assim, só complementando aí, eu acho que faz todo sentido o que você está falando, porque isso se chama tecnologia, né? Acho que a tecnologia ela veio para dar uma bugada na cabeça dos bem aqui, né? No povo. Acho que ela veio para deixar a gente tudo doido. Inclusive, gente, não vou nem falar 20 anos atrás, assim, quando eu comecei, mas vou falar 10 anos atrás. Eu nunca imaginei estar aqui protagonizando um programa 100% Ah, online, entendeu? Tipo, pela internet. Inclusive, quando eu fui chamada para trabalhar pelo sindicato, fazer esse programa, eu nem sabia mexer no Zoom. E eu apoiei muito, muito, muito. Pessoal, né, o nosso editor aqui que faz as edições, ele vai rir, porque ele sabe que só ele sabe que ele passou e passa comigo até hoje. Então, acho que. E a molecada hoje, você vê que criança. Gente, você põe um celular.
na mão de uma criança um tablet, elas desenrola de um jeito lá que você fica, oi, Sim, como sim. assim? Entendeu? Parece que É, já sai é, da barriga assim, isso. treinada, entendeu? Uma loucura. Então, eu acho que para gente que né, não viveu essa era e é tudo uma questão de adaptação. E aí o trap, o próprio funk, entre outras vertentes, aí o drill, né? É tudo uma coisa muito louca. Eu tive a experiência de fazer trap e drill e eu vou falar para vocês, assim, é absurdo. Mas depois que você engatilha a primeira, mano, Lu, vai querer parar mais não, hein? Ó, tá aqui o Anderson que não me deixa mentir. Falando em Anderson, eu queria que você contasse para a gente aqui um pouquinho. Anderson, você passou por diversas situações, você foi viciado, né? Inclusive, você falou um pouco aí das suas idas e vindas, né? Das questões aí familiares e tudo mais. Eu acho que o rap, ele teve e tem esse papel fundamental e eu acho que é por isso que muitas pessoas se encantam com o rap, e acho que é por isso que eu vejo muita molecada sei lá, 16, 17 anos, que curte Facção Central da época lá que lançou os primeiros álbuns, como a gente estava falando aqui. Porque tem essa conexão com a periferia e com essas vivências da gente, né, dos jovens, né, de periferia, enfim, né, da classe social mais pobre, enfim. E eu queria que você falasse um pouco assim, você conseguiu, graças a Deus, se recuperar, né? Se encontrou como rimador no rap. Hoje você dirige uma casa de recuperação ao lado aí da sua esposa, né? Eu queria que você falasse um pouco desses processos e a importância da arte como aliada nesse processo agora que você está vivendo, né? Como um diretor mesmo né? De um espaço, de uma casa de recuperação, né? Queria que você falasse como que foi e como que está sendo esses processos hoje. A minha vida, ela, né, eu acho que eu dei mais ou menos um spoilerzinho na primeira pergunta, logo no início, na introdução, né? Todo esse processo familiar, pai, mãe, separação. Depois de 10 anos, vim encontrar minha mãe. Menos de um ano que eu encontrei minha mãe. Com 17 anos, comecei a ter atrito em casa com os meus irmãos e por causa de que era assim, mais ou menos, ó. Era alguns minutos para ouvir o som, o axé da minha irmã. Alguns minutos para ouvir o sertanejo, não sei quem. Nós chegava no Anderson, 10 minutos. Eu tretava com todo mundo. Eu falava, pô, 10 minutos é uma música, mano. Não dá. Então, alguns atritos. Fui parar no Pinheirinho, né? Fui parar lá no Pinheirinho, né? Então, assim, imagina a cabeça de um moleque de 17 anos, mesmo, que há 10 anos via a mãe, vem morar na casa da mãe, um ano mais ou menos, ela manda ele para um lugar para morar. Talvez na cabeça da mãe, tá tipo, eu tô ajudando meu filho, mas na cabeça do menino de 17 anos não passa isso. Passa tipo assim, Já pô, passa é rejeição, rejeição. né? A Abandono. primeira coisa. E aí você imagina, 17 anos, barraquinho, só a lona e uma vela. Ali, a depressão entrou ali dentro, tipo assim, ó, vem aqui te fazer companhia, tá sozinho. E aí começou a bater umas depressão, e aí comecei a fumar, e comecei a beber, e aí eu comecei a conhecer maconha, e aí eu comecei a ir pra balada, e aí eu conheci uma galera que começou a falar, não, experimenta isso aqui. E eu era um tipo de moleque que eu não tava tipo assim, não, vou tomar cuidado com isso aqui. Não, eu tava, o que me oferecesse eu ia usar, mano. E eu fui conhecendo muitas drogas. Nessa de conhecer muitas drogas, eu fui me afundando, né? Na cocaína, inclusive experimentei crack, entendeu? Cheguei a experimentar o crack. Quando chegou nesse estágio aí do crack, aí é que eu vi que realmente o negócio estava feio, estava brabo, né? Meu dinheiro todo ia para droga, trabalhava para usar droga, tudo ia para droga. E aí eu me lembro que com 22 anos, em 2008, o Quelé, né? Tô encurtando, né? Nossa, Que ele pegou e falou saudoso assim: que ele ó, é. vou fazer um rap ali numa igreja. Eu já tinha ido várias vezes na igreja, mas aquele dia foi diferente. Eu já tinha ido várias vezes na igreja, mas aquele dia foi especial. Que ele falou: não vamos ali na igreja, eu vou fazer um rap. Eu fui. Quando eu cheguei lá, eu vi que ele ia fazendo um rap com uma banda de pagode, um grupo de pagode. E o pastor da igreja olhou para mim, pro Vini, o Gustavo era dessa igreja. Aí o Gustavo pegou e falou assim: ô, os meninos cantam rap. E o pastor maluco,
que é doido esse pastor. Manda eles cantar um rap agora. Aí valeu eu Vini pegar a base. Mano, nós era tão viciado em rap, eu Vini, que eu andava com CD de base. Aquele dia nós estávamos na igreja com CD de base. No bolso. Porque né, criou uma expectativa que o Parente do Kelé chama nós pra esquema. cantar. O esquema era assim Mano, também. ó, o Kelé vai cantar, mas vai que ele chama nós. E não é que o pastor da igreja mandou nós cantar e nós cantamos. Ali nós ficamos. Ali nós ficamos e aí vem a conversão e tal, beleza. Quando eu tive um processo difícil aí, eu me desviei dos caminhos do Senhor durante uns 3 anos e meio, perdido também, meio confuso. Quando eu retorno à casa do Pai, quando eu retorno a uma igreja, eu não queria mais saber de igreja, eu estava revoltado com a igreja, eu estava revoltado, rebelde, sabe? A culpa é de todo mundo. Você nunca é você o culpado. O culpado A culpa é de todo Deus, mundo. né? A culpa até de Deus é culpa. Menos Quando eu sua. estava nessa fase, essa fase de não saber assimilar, né? Que a gente tem uma fase da nossa vida que nós pensa que é maduro e a gente só vê que a gente não é maduro o bastante, suficiente quando as circunstâncias nos pegam. Aí nós vê, uau, quanto eu fui imaturo, quanto eu fui menino. E aí, quando eu me encontrei nessa situação e eu volto para a igreja, eu novamente, depois aí, nesse período de pandemia, eu vim numa igreja. E quando eu cheguei nessa igreja, o pastor ministrava sobre casa de recuperação. Vai visitar nossa casa de recuperação lá no rancho e tal, vai lá visitar nossas casas. E eu me lembro que ele falou uma frase assim, Meire, você está aqui ferido com a igreja, não quer mais saber de igreja, deixa eu te falar uma coisa, nós também vamos te ferir. Eu falei, ixi, mano, agora ferrou tudo. Agora lascou. Mas o pastor falou isso, nós também vamos te ferir, porém, quando isso acontecer, não saia do nosso lado. Lembro do primeiro dia que nós te recebemos, mas ele estava falando para a igreja toda, não estava falando para mim, mas eu tomei aquilo para mim. Eu falei, uau, cara, na verdade isso faz sentido, nós somos seres humanos. Um vai falar, a Meire vai falar comigo, eu vou falar com ela. Agora eu não posso desistir da Meire ou a Meire desistir de mim porque falhou, né? E aí aí fui conhecer a casa de recuperação. Quando eu fui conhecer a casa de recuperação, eu entrei numa casa desativada por causa da pandemia, não tinha homens, mas quando eu pisei meu pé, Meire, eu pisei meu pé na casa de recuperação, pum, eu vi aquele monte de beliche assim, ó. Eu escutei uma voz de Deus como eu nunca ouvi. Eu não ouvi essa voz quando eu ia para o monte. Eu não ouvi essa voz quando eu estava em jejum, quando eu estava buscando naquela espiritualidade máxima. Eu não ouvi essa voz. Mas naquele dia, quando eu pisei o pé naquela casa de recuperação, eu ouvi uma voz que falou assim no meu coração: prepara-se porque você vai pregar aqui nessa casa para homens aqui. E não tinha homem nenhum, estava vazio. E isso se cumpriu. Hoje eu estou aqui, eu assumi a carga como diretor. Eu conheci a minha esposa aqui nessa igreja, ela era um fruto da casa de mulheres, ela passou pela casa de mulheres, 14 anos na cocaína, 14 anos no crime, uma mulher que foi transformada, e aí eu peguei, me interessei por ela, começamos a conversar, falamos com os nossos líderes, tivemos um tempo de oração, noivamos, casamos e oficialmente hoje nós somos diretores da casa de recuperação. Graduamos um jovem e ele foi para São Paulo. E a arte e o rap entra dentro da casa de recuperação como um entretenimento. Eu rimo com os caras aqui, os caras, nossa, o diretor, mano, aqui, eu boto meu som para os caras ouvir. Quando tem evento da igreja, eu canto. Passa muita gente talentosa na Casa Meire, como passa. Inclusive, teve um rapper que passou aqui, eu não vou falar o nome porque eu acho que é antiético, né? Mas tem um rapper que passou aqui. Tem um rapper aí, ó. Passou aqui, cara, e foi fantástico a experiência, porque nós dois rimava, libertava o violão, mas... E aí eu não conseguia separar de ser diretor e amigo dele. E aí confundia as coisas, aí acabou não dando certo, não. Quando eu fui pegar mais frio com ele, aí ele não entendeu, falou, pô, Anderson, como assim? Eu falei, mano, tô falando como diretor agora, e não deu muito certo. Então eu acredito que a arte, o rap, Jesus, tudo tem sido uma coisa que eu fico pensando, o que seria de mim se não fosse isso? Se não fosse a arte que me faz pertencer a algo, se não fosse Jesus que me libertou das cadeias, das prisões, o que seria de Jesus que me deu uma nova oportunidade? Quem sou eu para ter novamente uma oportunidade? A minha esposa tem 4 filhos, eu tenho 3, juntamos aqui uma gangue, 7. E aí agora nós conseguimos... Metade de um time mais da metade de um time já tem. Arrumamos um cachorrinho, Meire, 8, então acho que eu me sinto hoje o cara mais feliz, eu vivo com os caras, eu e minha esposa, nós vivemos com os caras,
convívio geral, né? Ver a dor, o sofrimento, a rebeldia, as manipulação, a articulação, os caras mais espertos, e a gente tá junto. Isso também tá me agregando experiência, né? E tá inspirando para escrever também, né? Porque eu tô vindo com muita coisa nova escrevendo, né? As músicas tá vindo como? Imagino. Gente, queria aproveitar para dar um recadinho aqui para vocês que estão nos assistindo. Eu sei que o papo está muito bom, mas eu queria que vocês não se esquecessem de se inscrever no nosso canal. Lembrar vocês que vocês nos acompanham pelo canal do YouTube Rádio CT. Então já deixa seu like aí, já se inscreve no canal, manda seu feedback nesse vídeo. Se tiver com preguiça de escrever, pô, põe um emoji aí, entendeu? Por quê? Porque isso gera engajamento e o YouTube vai disparar e vai enviar para mais pessoas. É simples, matemática simples, entendeu? Lembrando que aqui embaixo, ó, no rodapé agorinha, tá aparecendo as redes sociais também do Anderson Samaritano e do Mano Lu, que é para vocês irem lá também, já se conectarem com eles para saber das novidades, para saber dos trabalhos que eles já têm e enfim, de tudo que vocês quiserem saber mais, para a gente seguir conectado, porque agora o mundo é virtual, né, Mano Lu? Gente, eu queria convidar vocês para a gente ouvir e assistir um som. O que vocês acham? Pode ser? Top, e a gente volta para trocar mais ideia? Então, vamos de Criaturas Se Rebelam com o Anderson Samaritano. Roda a produção. Criaturas se rebelam contra o Criador, aumentando o sofrimento e a sua dor, acusando Deus de cometer vacilo, e como fizeram com seu filho querem puni-lo. A maldade nesse mundo é avassalador, aqui pobre vencedor não é merecedor. Qual será o futuro dos nossos filhos? Pelo amor, por favor, não puxem um gatilho. Criaturas se rebelam contra o Criador, aumentando o sofrimento e a sua dor, acusando Deus de cometer vacilo, e como fizeram com seu filho querem puni-lo. A maldade nesse mundo é avassalador, aqui pobre vencedor não é merecedor. Qual será o futuro dos nossos filhos? Pelo amor, por favor, não puxem um gatilho. Enquanto muitos comem, desperdiçam, jogam fora, crianças no mundo inteiro passam fome. O homem mata o homem, destrói o homem do seu próprio inimigo, eles querem fazer o clone. Nirodes construindo Babilônia, as mentes que viram colônias já não pensam por si próprias. Crise de identidade na sociedade, poucos são originais e muitos são cópias. Da cópia caída no Éden, da semelhança de Deus, da inocência de uma criança. Os homens deturparam a verdade, transformando ela em mentira, coroando a ganância. No Japão multiplica a tecnologia e também a crise emocional. No Brasil disparado vence a orgia e perde quem tem cérebro e pensa normal. A porta é estreita e o caminho até os loucos sabem. Então vê se endireitar, o reino é grande e todos cabem. Mas tem quem não respeitar, intolerância aqui não cabe. Da igreja ao terreiro, quem não ama o seu próximo, meu amigo já sabe. Criaturas se rebelam contra o Criador, aumentando o sofrimento e a sua dor, acusando Deus de cometer vacilo, e como fizeram com seu filho querem puni-lo. A maldade nesse mundo é avassalador, aqui pobre vencedor não é merecedor. Qual será o futuro dos nossos filhos? Pelo amor, por favor, não puxem um gatilho. Criaturas se rebelam contra o Criador, aumentando o sofrimento e a sua dor, acusando Deus de cometer vacilo, e como fizeram com seu filho querem puni-lo. A maldade nesse mundo é avassalador, aqui pobre vencedor não é merecedor. Qual será o futuro dos nossos filhos? Pelo amor, por favor, não puxem um gatilho. Pedro, meu chamado é rede além das paredes, dando pão pra quem tem fome, água para quem tem sede. Astuto como a serpente, mas como a pomba sou manso. Minha rede é de pesca e não de descanso. Como diz lá em Isaías, eu trabalho e não me canso. Como Miriam, batuco como o rei Davi, eu danço. Eu faço rap como Asaf, tocava harpa no templo. O que queres de mim, seja você o exemplo. Tempo, eu não posso perder tempo. Você me criticando e as pessoas morrendo. Vendo, venda, fingindo não ver. Cego que guia, cego no buraco vai morrer. Aqueles que dizem
vizinhos ser meus amigos na fé. Fizeram o mesmo que fizeram Simão de José, pensando que eu recuaria, andaria de ré. Vão me ver governando e me aplaude de pé. Criaturas se rebelam contra o Criador, aumentando o sofrimento e a sua dor, acusando Deus de cometer vacilo, e como fizeram com seu filho querem puni-lo. A maldade nesse mundo é avassalador, aqui pobre vencedor não é merecedor. Qual será o futuro dos nossos filhos? Pelo amor, pelo amor, pelo amor, pelo amor. Criaturas se rebelam contra o Criador, aumentando o sofrimento e a sua dor, acusando Deus de cometer vacilo, e como fizeram com seu filho querem puni-lo. A maldade nesse mundo é avassalador, aqui pobre vencedor não é merecedor. Qual será o futuro dos nossos filhos? Pelo amor, por favor, não puxem um gatilho. Pauleira! É sobre isso, cara. Anderson, primeiramente, puxa, que sonzeira, cara. Eu queria que você falasse, né, da produção. A gente vai escutar daqui a pouquinho também o som do Mano Lu. E aí tem diversas pautas, né? E tem uma frase aqui que você fala, né? Intolerância aqui não cabe. Fale um pouquinho sobre essa produção e sobre essa letra e seu processo, né? Enfim. Sim. Bom, essa letra foi o último clipe profissional assim, que eu lancei. Eu estava numa época lançando muito trabalho com a Giramundo, né? Jean Furquim, me conectei. Foi uma época que eu estava visando o crescimento mesmo do trabalho, engajamento, profissionalismo, crescer, levar a sério mesmo a parada. Até porque é muito difícil, o gasto. Então eu falei, vamos fazer algo de qualidade para a gente poder alcançar mesmo as pessoas e também a gente poder, de repente, quem sabe, poder viver, de alguma maneira, não viver, mas extrair algum recurso para continuar mantendo as próximas produções. Esse foi o último trabalho que eu fiz, produção da Giramundo Filmes, Criaturas se Rebelam. Foi um período rebelde, né? Eu estava com a minha mente um pouco ainda naquela fase da rebeldia, rebeliado, sim, com todo mundo. Porém, eu trouxe alguns conceitos que são muito, muito relevantes, né? Essa questão da tolerância. Eu tenho o Evangelho como meu condutor de vida, né? A Bíblia é a minha regra de fé. Mas eu também estudo muito a rua, a sociologia. Eu me importo muito com essa questão dos problemas sociais que acontecem. Então, eu trago na minha letra, nessa Criatura se Rebela, um pouco desse conceito também, né? Da intolerância, que não cabe, intolerância que não cabe, né? Seja ela Muito religiosa, bom. seja ela de respeitar o espaço do outro. Eu vejo isso na nossa cultura, eu vejo isso na igreja, eu vejo isso no bar, eu vejo isso no shopping, em todo lugar tem, porque é onde há pessoas, há essas divergências, há esses problemas, né? Então, bati firme nessa letra aí, né? Nessas questões. A produção, inquestionável, hein, né, mano? Giramundo Filmes. Total. A moça aí que fez a maquiagem, eu não me lembro o nome dela mesmo. Cara, Mas que foi maquiagem super gente zica. fina. Ela estudou nos Deus. Estados Unidos e quando eu falei para ela que, nessa época também, eu estava dando palestra nas escolas. 2018, 2019, eu dei palestra o ano inteiro nas escolas aqui, da Zona Sul toda, Zona Norte. E essa experiência foi muito bacana também. Aí, nesse período, quando eu mostrei para ela que eu fazia um trabalho de palestra, que eu falava sobre suicídio e drogas para jovens, ela falou assim, quer saber? Seu trabalho é fenomenal. Eu vou somar com você, eu não vou nem cobrar. Legal. Ela fez um trabalho profissional para a gente. E esse foi o último trabalho profissional que eu lancei e foi uma experiência muito top. Muito legal. Mano Lu, vamos de música também, né? Vamos de videoclipe do Mano Lu. Poxa vida, faltou não. Muito bonito esse Demorou. som. A gente vai rodar e na sequência a gente volta para conversar. Eu Te Adoro, por Mano Lu. Pode rodar, produção. Eu te adoro
adoro, te exalto, ó meu Senhor. Seja no vale, no deserto ou na dor. Eu te adoro, te exalto, ó meu Senhor. Seja aqui, seja ali, seja onde for. Eu te adoro, te exalto, ó meu Senhor. Seja no vale, no deserto ou na dor. Eu te adoro, te exalto, ó meu Senhor. Seja aqui, seja ali, seja onde for. Mais que qualquer pessoa, o Senhor me conhece mais que a mim mesmo. O Senhor me conhece e sabe que sou totalmente falho, e sabe que se dependesse de mim já tinha fracassado. Sou fraco e dependo do Senhor. Sou fraco e nessa guerra não tem sido fácil. Eu sei que hoje Cristo vive em mim, mas a batalha aqui tá tensa, não tem como fingir. A luta é diária, intensa a todo instante. Oração e palavra tem que ser sempre constante. O espírito e a carne e o espírito. Quem mais você alimenta, esse prossegue vivo. Constrangido sou pela cruz de Cristo. Sou sal, sou luz, sou filho e sigo louvando e te adorando, ó meu Senhor. Seja como for, seja onde for. Eu te adoro, te exalto, ó meu Senhor. Seja no vale, no deserto ou na dor. Eu te adoro, te exalto, ó meu Senhor. Seja aqui, seja ali, seja onde for. Eu te adoro, te exalto, ó meu Senhor. Seja no vale, no deserto ou na dor. Eu te adoro, te exalto, ó meu Senhor. Seja aqui, seja ali, seja onde for. Parei pra pensar em tudo que já fez por mim. São tantas bênçãos que tenho que admitir. Dependo de ti e sem ti não tem como prosseguir. E ainda ouço o melhor está por vir. Me sinto ingrato por tão poucas obras. Me sinto ingrato por sempre murmurar nas provas. Me sinto ingrato, arrependido, peço perdão por cair e falhar na missão. Eis-me aqui, vou começar de novo. Não desisto, não paro, eu quero seu renovo. Vem, me toma, me enche do teu poder. Quero estar cheio e fazer o teu querer e levar o seu amor a toda a nação. Ser resposta de oração pra essa geração, te louvando, te adorando, ó meu Senhor. Seja como for, seja onde for. Eu te adoro, te exalto, ó meu Senhor. Seja no vale, no deserto ou na dor. Eu te adoro, te exalto, ó meu Senhor. Seja aqui, seja ali, seja onde for. Eu te adoro, te exalto, ó meu Senhor. Seja no vale, no deserto ou na dor. Eu te adoro, te exalto, ó meu Senhor. Seja aqui, seja ali, seja onde for. Massa! Mano Lu, ser cristão, né, e falar de amor também são atos revolucionários, né? Como eu falei antes, eu acho que revolução ela se faz de uma série, né, de formas, né? E até quando a gente fala sobre política, você ainda, inclusive você falou, você fez uma frase mais, né, um tempo atrás, de repente, não uso tanto né, a questão política e coisa e tal, ou assim, assim, assim. Na realidade, eu vejo isso muito político, porque nossos corpos são políticos, né? Nós que somos pessoas de periferia, estar vivos, você tem 43 anos, você, Mano Lu, né, dessas quebradonas aqui de São José, entendeu? Zona Sul, só a gente sabe, né, como era aqui anos 90, início de 2000, mas principalmente ali anos 90, né? Como que era, e você tá vivo, isso já é um ato revolucionário, né? Assim, o sistema já treme, né, mano? E tá vivo, e tá aí criando sua família, né? Tá fazendo as suas paradas, tá ligado? Ter gravado esse tanto de gente, investido no sonho de outras pessoas também, né? Que a gente sabe o quanto você faz isso por amor. Então, isso por si só já são atos revolucionários, né? E nesse som você fala tanto da sua fé quanto do seu amor, né, por Cristo. Eu te adoro, né? Então, eu acho que é sobre isso também. E falar de fé nos dias atuais, seja ela qual for, é um ato revolucionário por si só, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí, né, dessa sua composição, do videoclipe, que, por sinal, foi gravado no Calçadão, né? Com certeza. Sim. Ganhei, com certeza. Fala um pouquinho aí dessa sua produção. E fala um pouco para a gente também, inclusive, como que é seu processo de escrita e tudo mais. Você falou um pouco, mas fala um pouco mais sobre isso e como que está agora, atualmente, né? Vamos dizer assim, pós-pandemia. Esse clipe ele foi gravado na pandemia ou não?
Não, esse clipe foi antes da pandemia. Foi A antes? gente gravou junto com a Oversonic, foi um último álbum que eu lancei. Aí ele Mas, fez parte de uma das canções, só que, né, já tava essa tecnologia gigantesca, então não tem mais disco físico, né? Então só saiu na internet, no Spotify, no YouTube, nem saiu todas as músicas no YouTube, saiu só as que tinham clipe mesmo. E a ideia de fazer no Calçadão foi mais por ser um ponto que todo mundo conhece, né? Um lugar que quem é de São José conhece, e para alcançar aquelas pessoas que não curtem muito rap, principalmente assim, eu sou de uma igreja muito grande, então lá a gente conversa com muitas pessoas, eu trabalho numa multinacional, conheço muitas pessoas, então foi uma forma que eu encontrei de fazer uma música no Calçadão e falar assim, ó, o rap que eu gravei no Calçadão, e de alguma forma levar uma mensagem, sabe, para a pessoa assim, bacana. apesar de, com certeza, elas só de passar, falar que você canta, elas vão ouvir, mas você mostrar um clipe gravado no calçadão, tipo assim, ó, pô, eu passei aqui, ó, eu passei aqui, e o Mano Lu tava lá gravando, então foi um tipo de estratégia. A música, ela fala, é mais um testemunho meu, assim, de algumas, eu cito algumas coisas, assim, o tanto que eu poderia fazer a mais e não faço, né, da misericórdia de Deus pela minha vida, porque todo mundo está falando aqui de tudo que aconteceu e eu vejo que em tudo, né, tem a ação de Deus. É lógico que muitas coisas erradas acontecem na nossa vida porque a gente faz burrada, mas eu creio que em nenhum acontecido Deus deixa a gente sozinho e Deus não vai usar aquilo para transformar a nossa vida ou para de alguma forma usar isso para a gente transformar a vida de alguém, né? Por exemplo, o Anderson na casa de recuperação, ele pode falar de muitas coisas que ele viveu, né? Porque ele viveu muitas coisas do que as pessoas estão vivendo lá na casa de recuperação, né? Eu Total. aprendi que quando você trata a sua ferida, né, o seu machucado, ele vira um ministério. Deus não vai tratar a sua ferida simplesmente para você ficar saudável. Ele vai tratar a sua ferida para poder te usar para tratar feridas de outras pessoas, né? Então Uau. a Poético. ideia é isso, né? A minha parte, né, como eu escrevo, como eu faço as letras e tal, eu não tenho assim, acho que o último álbum o último álbum não, o último EP, agora não é álbum mais, né? Agora todo mundo lança EP ou single, né? Eu preparei um EP, mas ainda não consegui para o estúdio gravar. Mais a parte financeira mesmo está pesando um pouquinho, mas eu já produzi os beats, já terminei as letras, falta só fechar algumas Você pessoas para fazer mesmo, você mesmo produz os beats? Tem Não, produzido? eu parei de produzir há muitos anos atrás, porque consumia muito tempo. Eu fico, como eu trabalho numa multinacional, fico 9 horas trancado quando eu não faço hora extra. Então, chegar em casa e produzir, aí os manos vêm em casa, porque, Lu, produz o beat para mim. Então, consumia muito tempo. Eu lembro que eu comecei a produzir beat com um programa que chamava Som de Acid, que foi o pessoal do Oversonic que me passou. Eles produziam com isso, mas aí foi evoluindo, né? Eles produziam uns beats com isso, daí eles me passaram, porque eu conversava muito com o Fábio, né? Fábio Alba, e aí eles me passaram, eu comecei a produzir em casa. Então eu produzia algumas pessoas, eu fazia muito sample. Na época, nossa, mais antiga, a gente sampleava todo mundo, né? Todo Todos os mundo. gringos a gente E se sampleava, deixasse, e se a internet não derrubasse, eu estava sampleando até hoje. com certeza. Então, eu parei mesmo de investir nesse lado, de né, ir mais profundo, aprender mais por causa disso mesmo, por causa do tempo. E eu nunca soube cobrar das pessoas, então eu fazia muita coisa de graça. Então, para falar, não, eu prefiro ficar de boa nessa parte. Então, hoje eu não produzo, eu prefiro produzir com outras pessoas. Sim. Compro muito beat na promoção, sim, fico guardado aqui, vários beats. Mas pela primeira vez agora nesse EP, eu selecionei um tema e escrevi 6 letras só sobre esse tema, com ramificações diferentes e tal, mas basicamente sobre um tema. Mas antigamente não, sempre eu ouvia o beat primeiro, e daí sim, a partir dali eu desenvolvi o que eu achava que o beat estava
pedindo, eu escrevia. Eu não, tipo, vinha uma letra na minha cabeça e depois eu ia procurar um beat. Não, eu normalmente é assim, eu ouvia o beat e a partir dali eu escrevia. Tem Mas uma esse EP fórmula, agora, né, específica, né? isso. Mas esse EP agora eu separei um tema de um. Esse tema é uma frase que eu peguei dos Gírias Nacionais. Não sei se vocês lembram dos Gírias Nacionais, do Ralph. Total, É, lógico. Nossa, eu fui no show de lançamento deles lá em Taubaté. Recentemente eu tive lá, fui sério. cantar lá onde eles cantaram, lá em Taubaté, no Teatro de Taubaté. Recentemente eu cantei lá e a partir desse dia o meu coração falou, é isso, eu vou usar aquele tema que é desista de desistir. Então, Top. a partir dessa frase eu desenvolvi o EP com 6 letras, tá prontinho, é só gravar. E Ó, pode chamar algumas pessoas. vai vir aqui para fazer o lançamento dele, hein? Vai voltar aqui para fazer o Demorou, lançamento demorou. dele com a gente. Legal. Muito E só bom. falta isso. Falta isso para. Acho que eu respondi tudo, né? Respondeu muito bem, querido, tenho certeza. Eu tô acostumado em ser a pessoa que entrevista, né? Eu É, fiquei 3 anos na rádio, então eu Ah, levava os manos, levei o Anderson lá, com os meninos lá, sim, na época que o Anderson fazia um muito bom. freestyle com os meninos do União lá, né, Anderson? Lembra? Vocês Não, foram foi lá muito bom. fazer Muito um bom. freestyle lá, então tô acostumado a estar Legal aí demais. entrevistando, não dando entrevista, mas é nóis. pois volte mais vezes. Está sendo muito bacana esse papo com vocês, viu? Quero desde já agradecer. Nós estamos caminhando para o final, né? Porque, como eu falei para vocês, passa muito rápido, assim, é uma coisa de louco. Mas, assim, eu estou bem feliz a gente poder ter esse momento para trocar essa ideia, porque tanto um quanto o outro, né, fizeram parte da minha vida em algum momento aí, né, da minha trajetória enquanto meio de origem. Eu tenho som com o Anderson, inclusive, gente. Depois vocês vão lá no Top. YouTube, lá, ó, o som com o Anderson só bala. Eu e a Preta Área, hein, ó. Chique. Mixtape Aliás, Unidade. eu tenho eu e ele também, né? Maravilhoso Tem também. É. Na Mixtape Unidade tem um com você e tem um audiovisual que nós fizemos lá, eu, você e a Ari. Que para mim, Isso. realização aquilo ali, pô. Isso, nossa, eu Ô, Mara, também Da hora. amo, amo demais. E é isso, e o Mano Lu também conheço há 1000 anos aí, assim, acompanho tudo. Eu acompanhei essa fase, assim, da conversão de vários manos, porque, como eu falava antes, em off aqui para os meninos, eu comecei a cantar, diferente de muitas pessoas, eu comecei a cantar rap na igreja, assim. Na verdade, eu conheci o rap antes, e eu estava passando por um momento turbulento da minha vida que, embora eu era adolescente, mas eu era um adolescente vida louca, parte 3. imagino. Terrível. Beleza. O que aconteceu? A minha irmã me convidou para ir para a igreja dela. Ela falou assim: tem um pessoal lá que fala que nem você, anda que nem você, veste umas roupas que nem a sua. Você não quer ir lá? Vai que ir lá, né? Dá uma melhorada no negócio aí. E eu tava numa fase assim terrível mesmo, assim, tinha acabado de assinar. Loucura, loucura, loucura. E aí eu fui, era a Igreja Renascer em Cristo. E aí, pronto, Uau. fiquei lá por muito Da hora. tempo. Eu lembro que a gente fazia várias coisas. Cantei com o Miguelzinho, cantei com o Quelé, cantei com esse pessoal tudo. Enfim, foi muito bacana. Assim, a gente fazia vários eventos em várias igrejas. Aí era uma época que o Apocalipse 16, essa galera do rap gospel era bem forte, Pode crer. assim mesmo. E a gente, Lito, né? Enfim, vários, Rita Atalaia, entre outros vários. E a gente fazia bastante movimentação e foi bem bacana, assim. Eu falo que a igreja foi um pilar fundamental e é por isso que eu achei interessante trazer vocês para falar sobre isso, porque isso mostra o quanto, às vezes, a gente precisa desmistificar algumas coisas, né? Eu acho Tá? que tudo é criação divina, né? Tudo pode ser utilizado de uma forma positiva para você atrair, né? E para você também para aquela pessoa se sentir pertencente àquele espaço, né? Eu, por exemplo, eu só fiquei nessa época na igreja porque eu me senti pertencente àquele espaço, porque realmente tinha uma galera que se vestia que nem eu, falava que nem eu, tinham saído dos mesmos buracos que eu saí, entendeu?
E eu falava, meu, Wendel, vixe, uma galera assim dessa época. E eu falava, meu, aqui é um lugar bacana que eu ainda consigo ficar, assim, porque eu geralmente não gostava muito de fazer amizade com ninguém. E aqui estou eu na comunicação. E é sobre isso, né, gente? Transformações, Deus, a arte e a gente mesmo se possibilita, porque você que está aí do outro lado, você precisa abrir seu coração, né? E se abrir para as transformações que a vida, acredite no que você quiser, né? Vai colocar aí na sua frente, porque senão também as coisas não acontecem sozinhas, né? A gente tem que dar um empurrãozinho. Gente, a gente está É. caminhando para o final. Mas eu queria muito, né, de agradecer já a vocês pela disponibilidade de estar aqui trocando essa ideia com a gente. Quero agradecer os nossos ouvintes, ouvintas, web espectadores por nos emprestarem, né, os seus tempos, os seus ouvidos, enfim, para se conectarem aqui com a gente. Transmitam essa mensagem para mais pessoas, compartilhem, porque tenho certeza que vai chegar em momentos oportunos para quem precisa chegar. Certo? E também queria que vocês falassem sobre como e onde a gente encontra vocês para shows, para conversas, para orar, para abraços, né? Enfim, talvez alguém que esteja, Churrasco. churrasco, tomar um refrigerante. Talvez alguém que esteja nos assistindo possa estar se sentindo fraco, possa estar, né, precisando aí de um abraço real e queira se conectar, e seja alguém, né, de repente até do nosso meio ou não, que aí, né, vai querer. E Anderson, aí também, se você puder, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a casa, como as pessoas conseguem se Certo? conectar com a casa também. Por Tá, favor. ok. Pode começar por mim? Pode. Bom, a Casa de Recuperação, nas redes sociais, não temos ainda, né? Não trabalhamos com a questão da rede social. Mas quem achar meu Instagram, Anderson Samaritano, né? Anderson com M, Vamos Anderson de deixar o link na som mesmo. descrição também. Isso, entra lá, mandou uma mensagem no privado lá no Instagram, rapidamente eu vou passar meu número e aí a gente troca ideia. A casa é gratuita, a casa não cobra, nós não cobramos, então é uma casa que está aberta a quem estiver precisando de ajuda, entendeu? Seja morador de rua ou uma pessoa que está no seio familiar, que não está conseguindo se libertar dos vícios, aqui é um lugar que está aberto. Somos uma família. Álcool e droga ou... Álcool, droga, Porque álcool, droga, é isso, gente. já. É bom falar sobre isso, porque, infelizmente, a Sim. gente sabe, e com a pandemia, infelizmente, as coisas pioraram muito, assim, num sentido, assim, muito alarmante, principalmente para a juventude, assim. A gente vê que Sim. a juventude, assim, tá, né, bem desenfreada, assim. Então, de repente, às vezes a pessoa está procurando, ou uma mãe, um pai que está nos assistindo e pode se sentir interessado em fazer contato. E por lá também para evento, convites, palestra, levar a galera da casa que já está num outro nível. A casa está aberta para visitas, doações, nos apoiar, apoiadores. Nós Óleo! precisamos. Fala do óleo! Ó, o óleo. Quem quiser abençoar a gente com óleo de cozinha usado, o trabalho da casa é o óleo de cozinha, né? Sai com uniforme, crachá, bem, né? Padrão, né? Ensina os meninos que a qualidade é o melhor de tudo, sabe? A gente tem esse pensamento e trabalhamos com óleo de cozinha usado. Se quiser abençoar com óleo de cozinha usado, nos Junta aí um procure, estamos monte aqui de para óleo servir. aí, gente. Manda um direct Isso, pro Anderson, que aí vocês isso. conversam, ele vai passar o WhatsApp e depois eles vão dar um jeito de buscar e vocês com certeza vão abençoar a casa. O seu óleo vai preservar o meio ambiente e vai salvar uma vida. Olha que coisa tremenda. Vai Amém. salvar várias vidas, mano. Pô, Amém. tremendo Da isso. hora. Muito bom, Mano Lu. Top. E completando o Anderson aí, também tem o Hip Hop Beneficente, né, Anderson? Ah, e o hip hop, mano, eu tô falando, se não é for falar é 2 horas. Tem um hip hop beneficente que acontece de 2 meses. Se me seguir no Instagram, automaticamente eu mando para você no privado o Instagram do hip hop beneficente. O hip hop beneficente é um evento de hip hop que a gente faz aqui na igreja. Teve batalha de break, Bulgário teve aqui, foi bacana para a entrada ser 1 quilo de alimento, para esse alimento ser destinado para casa. E o Lu Isso é o meu aí. parceiro, ajudando na mídia, tudo. O Lu é top, mano. É, O Lu, é o Lu sobre ele tá isso. fazendo o Lu me ajudou no Proceder Cristão, no Proceder MCs, agora no Samaritano, e agora no meu EP ele participou. Agora, o Lu
Não, Cara, quando Nós, a gente estava conversando, ele falou, Meire, você não está entendendo a história que eu tenho com o Mano Lu. Você não está entendendo. Eu queria ter, inclusive, mais tempo para mostrar trabalhos. Inclusive, os meninos têm um monte de trabalho junto, gente. Então, é mais coisa para vocês procurarem aí também, viu? O Mano Lu. o meu tá lá no Instagram, manolu.avoz-que-clama. Só mandar um salve que é nós, no Instagram, no Facebook, e a gente já se conecta. Quase sempre estou aí online, só na hora de trabalho que a gente só dá uma fugidinha de vez em quando. E Total. também nos meus trabalhos aí eu tenho 2 músicas que falam exclusivamente sobre o Setembro Amarelo, né? A prevenção do suicídio, né? Saúde A mental. depressão. Então, tem um trabalho bacana que eu me aprofundei um pouco sobre isso, fiz um som que, inclusive, na empresa que eu trabalho lá, rolou o som para a galera veio trocar uma ideia. E foi bem Legal. bacana mesmo. Assim, eu não sabia que falar sobre isso alcançava assim tantas pessoas, e eu me aprofundei um pouco, foi bem legal. Esse ano eu não fui muito para esse lado assim, mas alguns anos atrás eu estava bem engajado sobre esse Setembro Amarelo, sobre depressão, suicídio, foi bem bacana. Mas estamos aí, Deus é bom o tempo todo, se precisar é só dar um salve que é nós. Com certeza. Gente, muito importante você falar sobre isso. Eu tenho um projeto que se chama Divã da Periferia, que está disponível também na internet, que também aborda essa temática da saúde mental. É Uau. crucial, fundamental, porque o ditado já fala e não é clichê, mente sã, corpo são, né? Se a sua mente está zoada, meu filho, tá tudo zoado mesmo. E, inclusive, a mente é porta de entrada para um monte de coisa, né? Que, inclusive, tem o ditado É. que fala, ó, mente vazia, a gente já sabe a oficina de quem. Então, é sobre isso, né? Vamos cuidar aí da mente da gente também. Procurem, né, esses sons do Mano Lu. A gente vai deixar as redes dele na descrição desse vídeo para vocês saberem mais. Procurem esses projetos, porque são projetos que realmente estão preocupados com a transformação das vidas e não só de botar dinheiro no bolso. É claro que todo mundo precisa de dinheiro, né, gente? Pelo amor de Deus. Se a gente Verdade, falar que verdade. não, a gente vai estar mentindo. Verdade, Mas verdade, verdade, verdade. mas eu acho que a gente tem um compromisso com a verdade, um compromisso com as outras vidas e um compromisso com a arte, porque se ela Sim, fez algo por nós, é justo que a gente retribua é isso. da melhor maneira possível, né? Meninos, É isso. mais uma vez, muito obrigada. Vocês querem mandar beijo para alguém? Querem fazer alguma contribuição final? Fiquem Eu só livres. quero agradecer. Eu só quero agradecer, Miri, pelo convite. Muito bacana. Aqui são 3 pessoas que foram salvas e por isso que a gente está aí salvando, né? Quero parabenizar o trabalho e mandar um beijo para minha esposa, meus filhos, que é a minha base, os meninos da Casa de Recuperação que vão assistir o programa. Eu quero dizer que vocês são meu combustível, que vocês graduem, todos vocês, e que a vida de vocês alcance outros. E, Mano Lu, muita estrada pela frente, mano. Tem muita coisa para fazer. Estamos Com só começando. certeza, com certeza. Hoje eu te mando o vídeo, tá, Anderson? Tá top. Já estamos. Eu achei que ele ia te cobrar Já... aqui, ó. Eu achei que ele ia te cobrar ao vivo. Também achei. Mas é isso aí, Deus é bom o tempo todo. Se você for desistir de alguma coisa, desista de desistir e prossiga. Isso. Tamo junto. É isso! Máximo respeito, gente. Obrigada de coração. Quero agradecer mais uma vez também a vocês que estão em casa nos assistindo e que já com certeza deram o seu like nesse vídeo, já com certeza comentaram, já com certeza compartilharam. Quem não fez isso, ainda dá tempo, é só fazer, porque o conteúdo vai ficar salvo aqui, então pode transmitir para mais pessoas, porque engaja o programa, engaja o conteúdo, engaja os meninos, a Meire, e por aí vai, certo? Esse foi mais um episódio do SINDCT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continue nos acompanhando pelo canal do YouTube, esse aqui, ó. E também nos siga nas nossas redes sociais para vocês não perderem nada. Um beijo para as nossas ouvintas, para os nossos ouvintes, para os nossos web espectadores, para quem nos acompanha aqui no YouTube, no Spotify. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo, meninos. Valeu, só continuem e voltem sempre. O programa é nosso. Máximo respeito.